Olá, estamos aqui em mais um programa Palavra de Fé. E hoje eu estou tendo aqui a satisfação grande de estar com o meu pastor, pastor Fábio Carvalho. Pai do Senhor, meu Pai do pastor. Senhor, missionária Vânia, é um prazer estar aqui. Hoje eu não estou podendo participar muito desses programas, né? Mas quando tem oportunidade, a gente está aqui para falar um pouquinho da mensagem do nosso Deus. Que bom, eu quero dizer ao Senhor, diante de todos que estão agora, todos os espectadores, que eu estou muito feliz em fazer parte dessa congregação, estar debaixo da sua bênção pastoral. Amém. Dizer para o Senhor que o Senhor é um homem verdadeiramente um homem de Deus, um homem que dá liberdade para que nós venhamos a exercitar aqueles talentos que Deus, né, nos confiou. E já aproveitando esse ensejo, eu quero perguntar para o Senhor, pastor, como que a Catedral dos Milagres chegou até o Senhor, como Deus o ortogou para tomar conta desse ministério? Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida de todos os Amém. membros, todos os obreiros da Catedral dos Milagres, dizer que a gente é uma família, né? E o grande líder, ele sempre faz discípulos, né? Jesus, ele fez discípulos. Ele passou 3 anos ali fazendo 12 discípulos para que os discípulos multiplicassem. E é isso que é a importância da igreja, fazer discípulos, deixar as pessoas serem usadas por Deus nos dons que ela tem, né? Claro, ali olhando, observando, porque se errar a gente precisa corrigir, segundo a palavra de Deus. Mas a Catedral dos Milagres, ela surgiu primeiro no coração de Deus, não foi no meu, né? Isso. Eu nunca tive esse desejo de pastorear a igreja, de ser um pastor presidente, de fundar a igreja. Isso nunca foi um desejo do meu coração, né? Eu me lembro até quando eu fui ser consagrado a pastor, é, eu tentei fugir um pouco do pastoreio por causa da responsabilidade que é de você pastorear de verdade, né? Hoje existe muitos pastores, mas infelizmente fazendo da igreja comércio, né? Isso, Vendendo a palavra de Deus. isso. E na Catedral dos Milagres, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor de É manter a verdade. pureza do Evangelho, uma pureza da palavra. E foi surgida no coração de Deus. E quando Deus falou comigo sobre eu abrir uma igreja, né? Eu fiquei surtado. Na realidade, eu fiquei em pânico e disse Deus, o que é isso? Eu não posso fazer isso. E principalmente em uma cidade onde eu tinha saído, fiquei 2 anos fora fazendo obra missionária e depois voltei para essa cidade. O que é que as pessoas iam imaginar, né? O que é que os Entendi. pastores que eram amigos iam imaginar disso? E aí eu comecei a orar de uma forma que para que os céus, né, abrissem de fato e Deus começasse a confirmar cada passo. E eu fui fazendo sinais, pedindo a Deus sinais totalmente distantes, né, de acontecer, sinais inexistentes, impossíveis para Para que ter a acontecesse, certeza, né, para ter a pastor? certeza de Deus. E Deus saiu confirmando tudo, todos os votos que eu fiz com ele, ele saiu confirmando tudo e não teve para onde eu correr, né? Então eu passei em vários ministérios, informando que estaria abrindo o Sim. ministério, pedindo a bênção de todos os pastores da cidade, Importantíssimo. e com muito carinho, e todos ali abençoaram. Né? Alguns ficaram receosos, com medo de tirar a ovelha e de outra igreja, da igreja deles, e esse nunca foi o meu papel, de tirar a ovelha de outras igrejas, né? Eu sou muito reservado porque Deus me chamou para ganhar alma. Eu até aceito quando a pessoa vem para a igreja para poder congregar, mas aí eu primeiro tenho que saber a história dela, como é que está acontecendo com ela, o que foi, se saiu ferida ou se não saiu, porque existe hoje muitas pessoas que não ficam em lugar nenhum, sai de um Verdade. ministério, vai para outro e chega no seu para bagunçar, para fazer o que não deve fazer e o que não compete à palavra de Deus. Isso a gente tem que ter muita vigilância. Então, eu nasci para ganhar almas, né? Jesus me chamou para ganhar almas. Esse é o ministério que a catedral tem. Foi fundada há 10 anos atrás, né? Essa igreja, a gente começou de baixo, começou pequenininho, ali pegando o povo, levando para a igreja, congregando, e a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós temos o tempo próprio lá em Cruz das Almas. Abrimos algumas congregações, Dias d'Ávila, Cabaceira do Paraguaçu, né? No município de Toquinha ali, que é o interiorzinho de
de Cruz das Almas, e hoje estamos aqui alocados em Salvador, Eita, Bahia, né? coisa boa. Construindo o templo da gente, para que a gente possa adorar o nome do Senhor Jesus e fazer com que o evangelho se cumpra, né, na vida das pessoas. E o nosso papel é justamente ensinar o evangelho do reino, ensinar a palavra, porque tudo que Deus deixou para nós está escrito. O que não está escrito não compete a gente ensinar. Eu sei que tem muita gente que ensina o que não está escrito. E respeito até algumas doutrinas que as igrejas impõem, porque é bom que algumas regras sejam funcionais para seres humanos que não têm regra alguma. É preciso ter algumas regras, mas ali a gente só prega o evangelho de Cristo, o amor, o reino, né, a paz entre os irmãos, o Amém. perdão, e é o que a gente prega, que o Senhor Jesus nos ensinou. E fundou, cresceu, tem muita coisa para falar. Se eu for falar passo a passo do que Deus fez, do que Deus confirmou, aqui a gente vai levar Verdade. 3 horas de relógio ou 4 horas de relógio. E Deus, ele me deu esse ministério, onde tem acontecido muitas curas, muitas libertações, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas dos vícios, das drogas, e libertas de muitas prisões mentais. E Deus tem restaurado famílias, casamentos, homens que não iam para a igreja de forma alguma, porque não gostava das igrejas, né? E aí a mulher está lá sendo ensinada a ser uma mulher sábia, a edificar o lar, e logo, logo o marido está lá também, e isso é importante, a transformação no nosso meio. O Evangelho de Cristo, ele é transformador. E graças a Deus por isso, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio. E tudo é para a honra dele, para a glória dele e para o louvor dele. Amém, pastor. Pastor, a gente está vivendo hoje um contexto. A verdade é que eu carrego comigo vamos dizer que um dito popular criado por mim mesmo. Eu sempre falo assim, quando eu estou conversando com pessoas acerca de líderes, né, de homens de Deus, e digo assim: há o pastor chamado e o chamado pastor. O chamado pastor é aquele que todo mundo olha a sua indumentária, olha a sua aparência e diz: é pastor. E chama talvez por amizade, chama porque ele revela alguma coisa, enfim. E tem o pastor chamado, que é o pastor chamado por Deus. E a maioria destes, assim como o senhor acabou de falar agora, o pastor chamado por Deus, ele sempre reluta, né, em não querer logo assumir aquela obra, como o senhor acabou de falar, que é uma grande responsabilidade. Vidas de pessoas é responsabilidade. E é uma das coisas que eu tenho observado, e foi o que me levou lá também. A sua forma de trabalhar com vidas, de agir com vidas, né? O senhor foi realmente levantado por Deus para poder fazer esse papel. Que o senhor continue desempenhando assim, com todo amor, como o senhor tem feito. E hoje a gente vê um contexto assim, onde muitos querem o título, porque, de alguma forma, vai se beneficiar com esse título de pastor, né? Abrindo congregações, abrindo igrejas, aonde Deus, de alguma forma, pode não estar. A Bíblia diz assim: quem almeja o episcopado, boa coisa é. Mas eu também acredito muito, pastor, que para poder almejar e se tornar, né, o tal, tem que ter uma chamada. E tendo essa chamada, tem também o seu tempo determinado para poder desenvolvê-la. O que leva quem faz antes desse tempo chegar, tanto, como é que eu posso falar assim, prejudicar, entre aspas, assim, a vida de si mesmo, quanto de muitos que serão atraídos por tal obra, por tal pastor. Bom. O que o senhor me diz, vendo por esse ângulo? Bom, deixa eu te falar, isso é um caso muito sério, certo? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há vários ministérios, mas o Espírito é o mesmo, né? Deus, ele sempre vai habitar no meio de pessoas onde tem 2 ou 3 falando no nome dele. O engraçado eles podem falar no nome de Jesus. Deus vai abençoar aquele povo que está indo ali para adorar. Que vai com fé também. Deus vai com fé, Deus vai abençoar aquele povo, porque Deus, ele vela pelas almas, né? Agora, o líder que está fazendo errado, que tem postura errada, que pratica a iniquidade, né? Esse líder que por mais que ele esteja ali fazendo sinais, por mais que eles estejam ali
profetizando, como as pessoas distorcem um pouco, porque a profecia é por intermédio da palavra, porque a revelação de Deus para o homem é a palavra. Deus usa as pessoas em revelações, sim, mas que tipo de revelação? Essa revelação à vista, que até o diabo sabe, essa revelação que é para massagear o nosso ego, ou a revelação que está em oculto, em segredo com você e Deus? Então, a gente não pode julgar o profeta, mas vamos julgar o espírito, vamos fazer prova da revelação para ver que espírito é que está falando. Então, assim, esses líderes, eles vão prestar conta. De fato, eles vão prestar conta. Agora, uma coisa também é que se esse povo está sendo guiado por um líder que é cego, um líder que não está praticando a verdade, por mais que ele mostre ser verdadeiro, como você falou, aparentemente seja verdadeiro para as pessoas, essa pessoa, ela também vai ficar cega. Ela também vai ficar muda. Ela também não vai enxergar. Então, a vida dela próspera em todas as áreas, ela não vai ter prosperidade em todas as áreas. Vai ser muito difícil. Vai acontecer algumas coisinhas ali, outras coisinhas aqui, porque o diabo ele cega o entendimento do ser humano. E a Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, eu aconselho, certo? Você que está nos ouvindo, para você meditar na palavra do Senhor, porque o próprio inimigo vai usar a palavra para nos destruir. Você viu que ele pegou Jesus ali e disse assim, olha, está escrito, por que você não dá ordem aos seus anjos para que transformem essas pedras em pães? E Jesus ele disse, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo que está escrito para beneficiar a gente está na Bíblia. Mas se você estiver sendo ensinado por uma pessoa o que está beneficiando ele, aí tem que tomar cuidado, você saber a verdade para você não fazer errado. Porque se fizer errado, infelizmente, vai pagar um alto preço. E tem a lei da semeadura, verdade, que isso a gente não pode deixar de falar. A lei da semeadura, a Bíblia diz, tudo aquilo que você semear, você colherá. Se você semear em terra ruim, você vai colher coisas ruins, mas se você semear em terra boa, você vai colher o fruto daquela terra boa, entendeu? Então, é isso aí, o evangelho é isso. Mas, infelizmente, a sua maioria hoje está sendo enganada. Você vê que uma igreja de movimento, de mistério, essas igrejas incham. Mas olha a vida das pessoas. Elas estão cada dia padecendo e sofrendo mais. Mas e as igrejas que ensinam a fé? A mudança, a transformação. Essas pessoas têm prosperado de uma forma sobrenatural. Porque para a gente prosperar, a gente precisa cumprir os princípios. E um dos princípios maiores de tudo aqui, além da fé, da misericórdia, da justiça, é o amor. Esse é o mandamento verdadeiro. Então você não pode amar só quem te ama. Você tem que amar também aqueles que não te amam, que não têm uma fé como você tem. Então, se você usar a fé como Deus ele nos ensina, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, se você usar uma fé viva, você vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de outras pessoas. Deus vai se manifestar em você. E só você sendo curada, você pode curar os outros. Se você estiver cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de falta de amor, você não vai curar ninguém. E isso vai atrapalhar tanto a vida desse líder que está assim, como a vida das pessoas que eles estão ensinando. Então, é muito complicado. Então, é necessário a gente viver a palavra de Deus. Porque se a gente vive a palavra de Deus, a gente vai dar frutos. E conhecereis a árvore. Vai conhecer a árvore por onde? Pelos seus frutos. Se os seus frutos forem bons, não quer dizer um fruto, tem árvore que dá um bocado de fruto aí, mas é fruto ruim. Se os seus frutos forem bons, aí sim, Deus está com você. Verdade, pastor, vou fazer em setembro, 22 anos no Evangelho. E eu digo para o senhor que para hoje eu ter essa estrutura formada, eu passei por várias coisas, vários intempéries de vida, as adversidades das quais eu pensei que eu não ia sobreviver. Mas tudo me serviu, pastor, para hoje eu ter um discernimento diferenciado
e saber entender verdadeiramente quem está na palavra caminhando com Cristo e quem não está, né? Quem tem outros propósitos. Que as pessoas busquem também esse conhecimento que a gente encontra na palavra, que é a verdadeira profecia, para que também se revista, né, dessa armadura, desse bloqueio de ser enganados. E eu queria que o senhor deixasse aí, porque ouvir o senhor falando, a gente aprende muito. Eu queria que o senhor deixasse para nós aí uma palavra de fé, uma palavra que venha impulsionar nossos amados que estão nos assistindo nesse momento a buscar a Deus, a ouvir mais a voz de Deus. Como o senhor ouve a voz de Deus? Quando você busca Ele com verdade. Uma das coisas para a gente ouvir a voz de Deus, gente, é a gente ser sincero. Isso. Nós precisamos ser sinceros. Deus não quer de mim, de você, perfeição. Sim. Deus quer que a gente seja justo. Verdade. Em vez de a gente olhar a trave ou cisco no olho do irmão, vamos tirar a trave do nosso. Olha que palavra bonita. Sim. Não olhe o cisco que está no olho do seu irmão, mas tire a trave do seu. Se Deus está falando isso, que a gente tem uma trave no nosso, o do irmão é pequeno comparado ao nosso. Que a gente tem, verdade. Então, de verdade, a gente precisa mesmo se examinar, se autoanalisar. Confessar, né? Para alcançar misericórdia. E entender que nós não somos perfeitos e nem melhor do que ninguém. Verdade. Não somos melhor do que outros pastores, outras pastoras, outros ministérios. Não. Nós estamos só procurando fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Como Deus também chamou essa multidão aí. E se perderam no meio do caminho, que Deus não nos deixe se perder também no meio do caminho. Amém. A realidade é essa. A gente precisa entender o seguinte, que assim como muita gente falha, a gente também pode falhar. E é necessário que a gente evite isso, que a gente tome cuidado. Então, vigiai, pois, né? Porque não sabeis o que o diabo está tramando sobre a nossa vida. Então, a gente tem que vigiar para não cair em tentação. Então, eu tenho essa prática comigo. Se eu vou sair de casa hoje, eu vou pedir a Deus, Deus abençoe no meu dia, que o Senhor seja comigo em tudo, meu Pai. Mas me ensina a vigiar. Eu estou aqui ligado, porque o diabo pode se manifestar em qualquer momento. Verdade. Então, eu fico ligado. Para quê? Para que eu não seja afetado pelo mal. Então, a vigilância é o primeiro passo. A oração está em segundo passo. E a vida com Deus é o terceiro passo. Eu vigio, eu oro e eu mantenho minha integridade. Mantenho a palavra de Deus viva. E o Salmo 1 diz, medita na minha lei de dia e de noite. Por quê? Para que você esteja firme e você esteja ali em ribeiros de água. O que é que o Salmo... Vamos ler aqui rapidinho. Estou com a Bíblia aqui. Olha o que o Salmo diz. Glória a Deus. A gente não é... Deixa eu dar só um recado aqui, meu pastor. Eu estou com a camisa do grupo de mulheres. Uma por todas. E já anunciar que breve, em julho, salvo engano, minha pastora Gabriele, mandar um beijo para ela, que ela deve estar assistindo, já falou que vai ter o Congresso de Mulheres, e acredite, vai ser poderoso, viu? Camisa linda. Toda última sexta-feira do mês, encontro das mulheres lá da Catedral. Com fé em Deus, nós vamos também estar inaugurando a igreja no final de junho ou no início de julho. Olha aí que maravilha, se Deus muita coisa quiser. boa acontecendo. Olha o que o Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nossa. Gente, você só vai conseguir ser feliz se você não comungar com esse tipo de gente. Ímpios, zombadores, pecadores, pessoas que só querem praticar aquilo que é para o seu bel prazer. Aí diz assim o segundo, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Você quer ter prosperidade? Você quer prosperar? Escute essa palavra. Se você quiser prosperar, escute isso.
tudo que você fizer vai prosperar. Está escrito aqui no livro de Salmo, o versículo 3. Mas para isso você vai precisar meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque você será como uma árvore plantada. Não vai murchar as suas folhas, e tudo que você fizer prosperará. Tudo que você precisa para ter uma vida cristocêntrica. Eu não falo de crente, gente, porque crente até o inimigo é. Eu falo você ser um cristão, imitador de Jesus. Você precisa meditar nessa lei. Medita na palavra, não fica só sendo ouvinte. Tudo bem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas se você não conhecer essa palavra, não conhecer a verdade, como está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, e Cristo foi ministrado para mim e para você através da palavra. Nós só conhecemos Jesus por intermédio da palavra. Verdade. E a palavra é o que nós precisamos para não ser enganado e para prosperar. Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer ao senhor, pastor, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui, deixando uma palavra de fé. Deus abençoe poderosamente e quinta-feira estaremos juntos de novo, viu? Até mais. Glória a Deus. Deus abençoe.